Bom, meu nome é Heloísa Pontel dos Santos, tenho 55 anos. Em janeiro de 2013, eu no banho, no toque, tocando, eu descobri um nódulo. E devido a eu consultar com o INSS, a cirurgia demorou um pouco. Eu fiquei aproximadamente 2 anos e meio com esse caroço no seio. E o processo de INSS, como todo mundo sabe, INSS no Brasil é bem lento. E o posto do meu bairro aqui perdeu um papel de consulta. Atrasou a consulta 10 meses no mastologista. Aí depois de 10 meses eu consegui consultar no mastologista e comecei a fazer os exames. E os exames também são bem demorados, né? Então, consegui fazer os exames e quando cheguei na médica, o último que eu fiz foi a biópsia. E o resultado da biópsia, quando a médica pegou, ela simplesmente virou para mim e falou assim, eu estou com o resultado do exame da senhora aqui e a senhora está com câncer. Falou claro, sim, direto comigo. Isso veio um nó na garganta, que uma notícia de câncer. A gente passa a vida da gente um vídeo, volta atrás e vê o que a gente fez, já pensa na morte. Nisso veio nó na garganta e a médica falou assim, não, a senhora me perguntou se eu estava sozinha. Eu falei, estava sozinha. Ela pegou e falou assim que não era nada não. Eu falei, doutora, é um câncer. No início, naquele dia, eu saí desesperada do consultório, liguei para minha patroa e ela me ajudou muito. Aquele dia foi um desespero muito grande. Uma notícia de um câncer, ela abala mesmo qualquer estrutura, por mais forte que a gente seja, que eu me considero uma pessoa forte, me abalou muito. E cheguei em casa, reuni com os meus meninos, com os meus filhos, são 4 filhos que eu tenho, reuni com todos os 4 e contei para eles a situação. Falei que a partir daquele momento eu precisava da ajuda de todos. E glória a Deus que todos me ajudaram muito, assim, compreenderam muito bem a situação, me ajudaram em todos os sentidos. Aí começou o processo da cirurgia, fazer os exames para a cirurgia. Também muito demorado, muito confuso. Então, foi exatamente 2 anos e meio, vamos dizer assim, para me chegar na mesa de cirurgia. Quando eu pensei que estava tudo preparado já, que era só ir para a cirurgia, que faltava só o risco cirúrgico, o risco cirúrgico não saía. Ele foi adiado 3 vezes. Encontrei a médica. Falei com ela, doutora Débora, o risco cirúrgico foi adiado de novo. Ela disse, não, então a gente vai fazer a cirurgia sem o risco, porque a saúde da senhora está muito boa, os exames da senhora estão tudo muito bons. Aí fez a cirurgia. Primeira consulta no mastologista, nessa doutora Débora, eu já fui pensando em tirar o seio. Porque eu falei, se eu tirar o seio e sobreviver, para mim já está ótimo. Só que, para a glória de Deus, ela falou que não, que era só tirar o nódulo, que ele não estava muito grande. Aí fiz a cirurgia, e depois da cirurgia, esse intestino estava muito grande, então eu não ia passar, era só a cirurgia e pronto. Mas aí depois, na primeira consulta dela, depois de 1 mês da cirurgia, na primeira consulta com ela falou comigo que eu teria que passar pela quimioterapia e pela radioterapia. Então aquilo me abalou de novo, assim, porque para mim era só tirar o caroço, já que não estava muito grande. E a notícia da quimio, a médica falou comigo, explicou para mim, passou um papel para mim com todos os sintomas da quimio. E eu falei com ela, doutora Graziele, o tratamento da quimioterapia está me assustando mais do que a doença. Ela falou, não se preocupa não, porque a senhora foi tudo muito pequeno. Não, aí eu perguntei para ela, doutora, se eu fizer o tratamento todo direitinho, a senhora corre o risco de voltar a doença? Ela falou, não corre, porque a senhora tudo é muito pequeno. Tudo é muito pouco para voltar. Aí eu fiquei assustada. Dias, na véspera da quimioterapia, eu chorei muito.
Porque eu vi o papel, eles entregam o papel, sintomas não são fáceis de suportar. Então eu chorei muito, na véspera eu chorei a noite inteira. Quando foi pela manhã que meu filho me levou lá, a minha patroa estava de sobreaviso para me buscar, porque falaram que passa muito mal depois da quimio, e eu comecei uma sessão de 4 quimioterapias vermelhas, era vermelha, que é mais forte. Então chegando lá, eu fui para a sala, muito medo, detalhe, chorei a noite inteira. Quando foi pela manhã, na hora da gente sair pela madrugada, eu e meu filho saímos, eu pedi perdão a Deus pelo meu medo da noite anterior. E fui pedir a Deus, orando a Deus para Deus me abençoar naquele dia, porque não era a minha força, era a força dele que estava em mim. Então, naquele dia, quando eu sentei na poltrona, o pavor era tão grande que só quem está lá para saber o que é. Eu contando, por mais emoção que eu passe, a pessoa não consegue sentir. Então, a única coisa que a gente busca ali é só Deus. Só Deus. Então eu comecei a pedir a Deus que aquilo que estivesse injetando na minha veia, que não fosse aquele veneno que ia me matar aos poucos, mas sim que fosse o sangue dele, que viesse limpar toda doença, todo câncer, tirar tudo que não prestasse. Eu fiz a primeira sessão da quimioterapia, foi quase 4 horas de sessão. E saí de lá muito bem, muito bem. Eu entrei nas visitas, nas consultas que eu ia lá, eu via o mal que as pessoas saíam fazendo depois da quimioterapia, o tanto que as pessoas saíam de lá mal. E graças a Deus eu passei por essa quimioterapia muito bem, passei pelas 4 sessões da vermelha. Quando eu pensei que era só 4 sessões da vermelha, o médico pega e falei assim, pronto, acabou as 4. Aí ele vira para mim e fala que eu teria que fazer mais 12 brancas. Então, cada notícia é um baque que dá. Aí, para a gente começar tudo de novo, agora são 12, não são mais 4 só. E o estrago que a quimioterapia faz, que eles falam que faz, eu falei, no final dessas 16 sessões, eu não vou estar prestando para nada. Aí fiz as 12 brancas e também não passei mal nenhum, em nenhum dos momentos, assim. Não fiquei 99%, não fiquei 100%, vamos dizer que eu fiquei 98%. Porque no final, principalmente, dá muito cansaço, a gente fica muito fadigado, a gente não fica 100%. Mas eu passei, graças a Deus, em vista do que eu via. A gente lá dentro do hospital, eu faço tratamento no Hospital São Francisco. Os enfermeiros, recepcionistas, tudo lá são anjos na terra, assim, são anjos que Deus enviou na terra, porque são pessoas que tratam a gente com muito carinho mesmo, e isso é uma coisa muito importante para a gente que está com a doença. E faz muita diferença a gente ser bem tratado desse jeito. As meninas da sala da quimioterapia, muita paciência, e eu passei pelas quimioterapias muito tranquilo. E eu falo que, independente da doença ou não, o que vale muito é a fé. Porque eu acredito que eu venci essa pela fé. Porque desde o começo, se o caroço ficou 2 anos, praticamente 2 anos e meio, meu seio, não cresceu, já foi o agir de Deus, já foi Deus impedindo o crescimento dele, porque o câncer ele cresce muito rápido. O crescimento dele é de um dia para o outro, de uma semana para outra. Ele cresce muito rápido. E eu fiquei com esse nódulo e tocava nele direto para ver se ele crescia. Ele não estava crescendo até chegar à cirurgia. E eu tenho que falar isso também da fé, porque eu acho que o fator principal da cura é Deus, é a fé de Deus. E desde o princípio, no dia da cirurgia, Deus me mostrou, através de um sonho,
Minha patroa fez de tudo. Eu estava entrando em depressão, que eu fiquei 2 meses em casa após a cirurgia. E eu ainda não sabia o que ia ser feito de mim. Aí eu comecei a entrar em depressão, assim, foi uma coisa... Ficava sozinha dentro de casa, sem trabalhar. E depois da cirurgia, aí minha patroa me tirou de dentro de casa, me levou para a Serra do Cipó. Depois de um certo tempo, foi na 6ª sessão da quimioterapia branca, eu já estava em outro médico. Eu comecei com uma, na metade eu fui para outra, aí ela saiu do hospital, depois eu fui para outro médico. A doutora Graziele falou comigo que eu estava curada. Falou positivamente. E eu saí falando para todo mundo da cura. Eu acredito que eu estou curada. Eu tenho certeza que eu estou curada. Quando foi mais tarde, eu perguntei para o meu médico, doutor Neto. Falei, doutor Neto, eu fazendo tratamento, tem possibilidade da doença voltar? Ele tem. Porém, eu acredito mais na palavra da médica. Se a gente se entregar à doença, se a gente aceitar, a gente tem que acabar com o câncer, não o câncer acabar com a gente. Desde o primeiro momento eu falei, no primeiro dia eu me abati. Eu falei bastante. Mas depois, a gente tem que pensar que a gente tem que acabar com a doença. A gente não pode deixar desanimar, deixar se levar por uma enfermidade, qualquer que seja ela, sabe? A gente tem que lutar. Enquanto Deus der oportunidade para a gente lutar, não deve desistir, não. Tem que lutar, tem que correr atrás de medicamento. Hoje eu vou tomar um medicamento, já vai para a 2ª caixa. Eu vou tomar um medicamento durante 5 anos. Estou esperando a radioterapia, porque tem casos mais graves, então eles dão da preferência os casos mais graves. Estou esperando a radioterapia, fiz a quimioterapia, vou tomar o remédio, medicamentos durante 5 anos. Por quê? Eu tenho fé da cura, sim. Eu tenho fé que eu fui curada. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha obrigação no medicamento, da ciência, porque Deus é Deus. Ele já curou, mas eu tenho que prevenir para não voltar mais. Só o que eu tenho que falar, que quem passar por isso é duro, é muito difícil mesmo, mas eu já passei, conheço muitas pessoas que passam e que são fortes, porque se a gente enfraquecer, se a gente desanimar, a doença mata. Igual se você falar, não, quem vai vencer vai ser eu, então a gente tem que lutar. Não desanimar, não prostrar, não aceitar a doença. É fazer o tratamento, fazer a cirurgia e crer, acreditar. Quem está dentro do Hospital São Francisco, quem está dentro do Hospital de Câncer, sabe o que é a carga que a gente traz de lá. Na primeira sessão da quimioterapia vermelha, o meu cabelo caiu. Há 20 dias, o meu cabelo caiu. Caiu todo. Quer dizer, assim, de primeiro não. Caiu uma semana. Na semana seguinte, foi tomar banho, ele caiu todo debaixo do chuveiro. Todo. Ficou uns fiapos que eu acabei passando pretobarro e rapando. Deprimente. Muito deprimente mesmo. Inclusive, isso é peruca. Tá? E a questão da pele, resseca bastante. Não no meu caso, assim, porque quando eu estou falando, eu não senti tanto sintoma. Eu senti a pele seca, mas não tanto quanto você resseca. É a pele seca, cansaço, muita fadiga. A questão da insônia. Então, são males que acarretam no final da quimioterapia um abalo muito grande, tanto na saúde física como na mental também. A gente não dorme direito, a gente não dorme bem. Às vezes a gente acorda sufocada e o ressecamento na pele, a ferida na boca, fere a boca da gente toda. Mas o que mais abala principalmente a mulher é a queda do cabelo. É que a maioria das mulheres que eu conheço que passam por isso, elas entram em depressão na medida que o cabelo cai. E não é assim. Eu acho que é 1000 vezes melhor a gente perder o cabelo do que perder a vida. Então, se tem que perder o cabelo, perde o cabelo, ele rapidinho nasce. Eu perdi ele com 20 dias. No final da 3ª sessão já estava nascendo de novo. Está bem grande, sabe? E
eu acho que o que menos importa é o físico, porque terminou a quimioterapia, só fazer um tratamento de pele, um creme, o cabelo cresce melhor, porque o meu era muito fino, era pouco demais, ele está crescendo bem cheio. Então, não pensar, a gente não deve pensar na perda de cabelo, na pele ressecada, a ferida da boca, pele bastante, mas a gente veio no papel explicando que um bocejo, tudo melhor. Então, é pensar, é olhar, a meta tem que ser a cura, a meta tem que ser lutar pela cura. Comprei peruca, tem lenços, tem chapéus, tem bandanas, tem tanta coisa que dá para pôr. Eu optei pela peruca. Mas eu vejo lenços lindos, eu vejo pessoas com chapéu lindo. Então, não olhar para isso e enfrentar mesmo a químio, que seja quantas sessões forem, o tratamento sendo forte, ele faz mal. O intestino, a gente fica todo descontrolado. Então, pedem pra gente mudar, né? Comer mais verduras, mais legumes, mais frutas. Eu tentei mudar a alimentação. Mas no meu caso, eu estava me sentindo mais fraca. Eu estava me sentindo mais debilitada. Então eu parei, voltei à minha alimentação. Mas tem muita gente que não suporta. Assim, eu falo no meu caso, porque, como eu estou te falando um pouco, eu não senti tanto sintoma, apesar de ter passado por 16 sessões. Eu não passei por tantos sintomas como eu vejo. Muitas pessoas não suportam. Tem que trocar, sim. É fibras, e é muita fibra, que tem principalmente fibra. E tem o exame de sangue que a gente faz toda a sessão da quimioterapia, que tem a plaqueta, e se a plaqueta não estiver boa, a gente não faz a sessão. E a alimentação, às vezes, manda muito. A quimioterapia, ela manda a gente tomar muito líquido. Porque a química da químio é muito forte. E é o líquido que expele a química. Então a gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água, de suco por dia. E o médico pede para tomar mais água. Eu acho que o essencial é a família, lutar junto. Sabe? É esposo, quem tem esposo, eu não tenho. Eu tenho 4 filhos, e eles, assim, no dia que eu contei, abalaram junto comigo. Não choraram na minha frente, sabe? Mas assim, eu vi que todo mundo ficou abalado. Eu pude contar com o apoio de todos eles. Isso, eu acho que é fundamental na luta também, porque sozinho a gente não consegue. Igual o meu filho mais velho me levou no hospital, às vezes que eu precisei, ele me levou, ele me buscou. Os meus meninos me apoiaram em todos os sentidos, assim, me deram menos trabalho, menos preocupação. Então foi um carinho, envolvendo de todos os 4, sabe? E não só dos meus filhos, das minhas irmãs também, minha família também, minhas irmãs. Então eu acho que a família no todo, eu acho que o apoio é muito importante, porque a gente não consegue passar isso sozinho. A gente não consegue passar, eu acho que quem tenta passar sozinho não vence, não consegue. Porque é um período que a gente segura de qualquer mão que aparece, sabe? Qualquer mão estendida, a gente segura com muita força. A gente busca atenção, a gente fica numa carência muito grande. Então, é fundamental também o apoio da família. Eu tenho esse costume. Eu não fazia, eu tive um erro muito grave de não fazer o exame de 6 em 6 meses como tem que ser feito. Mas eu tenho o costume de me tocar, todo banho eu toco 6, eu procurava, sabe? Eu fazia o exame de toque. E é importante, sim, fazer a mulher conhece o corpo, a gente tem que conhecer o corpo da gente. Um caroço a mais que aparece em qualquer lugar, a gente tem que saber, opa, isso não é aqui, isso não é daqui. Então, é importante, muito importante, toda mulher, no banho, principalmente, na hora do banho, antes
um período antes da menstruação e um período depois da menstruação, principalmente. É muito importante a mulher se tomar um banho, tomando banho, ela se tocar, ela fazer o exame de toque, porque foi nesse sentido que eu descobri no caroço. E descobrindo o caroço, é imediatamente procurar um médico. Na minha família, eu tenho 2 irmãs, que elas tiveram muito caroço benigno. Mas que bom que foi benigno, que elas procuraram um médico rápido. Descobriu o caroço, descobriu qualquer deficiência no corpo, procura o médico, não espera também só o médico avaliar. Mas procura se tocar, procura fazer exames. Uma amiga minha que ela tirou um seio, lá, paciente do São Francisco, ela faz mamografia uma vez por ano. Ela faz todo mês de janeiro. A importância da mamografia também, de 6 em 6 meses, porque ela fez a mamografia em janeiro, quando foi em janeiro seguinte, o câncer já tinha avançado tanto que ela precisa tirar o seio, foi necessário ela tirar o seio. Quer dizer, se ela tivesse feito de 6 em 6 meses, talvez ela tivesse evitado tirar o seio, né? Então, é importante fazer os exames, é importante fazer o exame de toque. Quando a gente recebe a notícia do câncer, eu falo que Deus coloca a gente em frente a um sinal vermelho. Para! A gente dá um baque assim, a gente parou, a gente para a vida da gente. Aí faz um retrocesso do que a gente fez na vida para que valeu a pena. E do que a gente fez também que não valeu. Então a gente coloca na balança o que a gente vai deixar e o que a gente vai mudar. Toda a minha vida eu fui muito mãe, eu fui muito casa, eu vivi sempre a vida dos outros. Desde que eu me casei, eu deixei de viver. Eu não tive mais vida. Foi marido, foi filho, foi casa. Essa notícia do câncer, esse sinal vermelho que eu parei por causa do câncer, eu descobri que eu também tenho vida, que eu tenho vida. Eu tenho que viver a minha vida. Assim, eu tenho que deixar mais os outros, eu tenho que ser um pouco egoísta, sabe? Falei, não, é passear mais, trabalhar menos, tanto que eu trabalhava em 3 serviços. Agora eu trabalho em um só e só 3 vezes por semana, só 3 dias por semana. Então 4 eu tirei pra mim, pra viver pra mim, pra sair mais, conhecer, fazer novas amizades, trabalhar mesmo, pensar mais também na minha saúde, não deixar de ser mãe, não deixar de cumprir as minhas obrigações, mas cortar pela metade. Pensar menos nos outros e mais em mim, porque eu penso muito nos outros e não penso em mim. Continuo viva, viver mesmo, assim. Deus me deu a segunda chance e eu vou aproveitar ela o máximo possível. O apoio e o carinho dos médicos, eu acho que é de fundamental importância. Eu falo que, nossa, a gente não tem como pagar o carinho do pessoal lá do Hospital São Francisco. As faxineiras, recepcionistas, médicos, enfermeiras, todos lá, na área da oncologia, onde eu conheço, nos outros, da outra área eu não conheço. Mas ali na oncologia, eu falo que são anjos que Deus colocou na terra, porque todos tratam a gente com muito carinho e isso aí é que faz a gente vencer. Olha, eu sinceramente, eu não falo que eu vou passar o resto dos meus dias, eu não vou ter como pagar, como agradecer aquele carinho que eu recebi esse tempo. Porque é necessário, a pessoa precisa de carinho. E as meninas da quimioterapia, a paciência, o carinho que tem, assim, sabe? O cuidado que tem com a gente para não ferir, para não machucar. Pergunta se está doendo, se a gente dorme muito, acordam. Isso, nossa, eu falo com um nó na garganta, assim, porque o sentimento é muito grande. Eu tenho que agradecer todos lá do laboratório, da farmácia, todos lá são muito carinhosos. E isso dentro do hospital é fundamental. Dentro do tratamento é fundamental, sabe? A partir do momento que a gente fala que tem câncer,
Eu acho que todo problema, quando ele é exposto, ele é mais fácil de enfrentar. Eu acredito que se você guarda só para você, aí a depressão vem, é deprimente. A depressão vem porque é a mesma coisa que encher uma bola. A pessoa vai inchando, porque a partir do momento que a gente fala com as pessoas que não, eu estou com câncer, a pessoa já pensa assim, como ajudar? O que eu posso fazer para ajudar fulano? O que eu posso fazer para auxiliar ela na doença ou na casa dela? A ajuda vem de todos os sentidos, é em oração, é na faxina, nas palavras, sabe, no carinho, é na atenção, é no cuidado. Então é importante, é muito importante a gente expor a doença, expor, não tem que ter vergonha, porque a gente não procurou isso, a gente não fez por onde a gente passar por isso. Não é motivo de vergonha. Eu não acho que o câncer é motivo de vergonha. Mesmo com a perda de cabelo. Tudo bem, ninguém percebeu que eu perdi cabelo. É um alívio muito grande dividir isso com os outros, com as pessoas. É bom a gente dividir, não é bom a gente guardar sozinho, querer levar isso sozinho. Em meio ao tratamento, eu descobri talentos. E resolvi colocar para fora também esse talento. E comecei a olhar na internet, no YouTube, o que eu podia fazer para ocupar minha mente, para parar de pensar no futuro, na doença, no que eu passei. E aí eu resolvi fazer artesanato. Procurei pessoas que me dessem barrica de tinta e resolvi inventar modas das barricas. E assim, as modas que eu fui fazendo nas barricas, eu fui colocando em vidros, em telhas, e agora em tudo eu vejo artesanato. E a minha mente, ela ficou ocupada só com isso, só com artesanato. E aí a gente para de pensar na doença, a gente para de ficar remoendo doença. É importante também a gente procurar fazer alguma coisa. Todos nós temos um talento escondido. É parar de pensar na enfermidade e começar a pensar o que eu posso fazer. É uma costura, é uma maquiagem, é uma unha, é um cabelo. Procura saber o que você sabe fazer. E começa a trabalhar nisso para parar de pensar no amanhã, no que passou, na enfermidade. É importante a gente procurar alguma coisa para fazer. Certo? Certíssimo. É isso.